Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Ministério da Justiça apresentou medidas para regulamentar o combate à violência contra estudantes nas redes sociais. E se as plataformas não seguirem as regras, elas vão poder sair do ar. Na política, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um acordo e formou um blocão de partidos que vai dar mais poder a ele. E a Polícia Federal fez uma operação mirando um esquema do FIES. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. E eu começo esse episódio com uma medida muito importante que foi anunciada hoje em relação à proteção das escolas e redes sociais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou hoje várias medidas para regulamentar o combate à violência contra estudantes e ações para que as plataformas de redes sociais possam sofrer sanções caso não tomem iniciativas para coibir esse tipo de conteúdo. Essa medida aconteceu após o Ministério da Justiça se reunir na segunda-feira com representantes de empresas de redes sociais para justamente cobrar medidas de prevenção e combate à violência. O Ministério pediu para que as plataformas tivessem mais rapidez em retirar os conteúdos de risco do ar e adotassem medidas para moderar publicações em suas plataformas. E o ministro Flávio Dino explicou que, como a reunião não teve um resultado concreto, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai agora instalar procedimentos para apurar a responsabilidade de cada empresa em relação ao dever de segurança e cuidado em relação aos veiculadores de conteúdo danoso aos estudantes. Não obstante esses avanços, nós estamos vendo que há uma situação emergencial que tem gerado uma epidemia de ataques, ameaça de ataques, engendramento de ataques, assim como também de difusão, de pânico no seio das famílias e das escolas, das comunidades escolares. E quando você vive um desafio, uma necessidade objetiva, é claro que você deve agir proporcionalmente. Foi nesse contexto que nós resolvemos editar uma portaria que traz medidas práticas, concretas, a fim de que haja uma regulação desse serviço prestado à sociedade, e especificamente no que se refere à prevenção de violência contra escolas. Não se trata, portanto, de uma regulação ampla dos serviços, mas de uma regulação estrita, específica para ameaças contra estudantes, contra crianças, contra adolescentes. Então, o Ministério da Justiça vai requisitar que cada plataforma adote uma análise de risco sistêmico. A ideia é dar mais transparência na moderação de conteúdo e termos de uso para prevenir a propagação de conteúdos violadores no dever da saúde e segurança dos adolescentes. E uma das obrigações das plataformas será a de repassar aos delegados de polícia dados dos usuários que propagam violência. Além disso, a ideia é proibir que IPs de usuários que fazem apologias e incitação contra estudantes sejam impedidos de criar novos perfis. E entre outros pontos apresentados por Flávio Dino estão um trabalho coordenado com a Delegacia de Crimes Cibernéticos para identificar o material de apologia a ataques, e a portaria também vai determinar que as plataformas retirem um conteúdo considerado ilícito. Sobre isso, o ministro Flávio Dino disse que se as redes sociais não retirarem o conteúdo que incitem à violência, as empresas podem sofrer sanções previstas no Código do Consumidor, que incluem a suspensão das atividades no país. Nós estamos agindo com base no Código de Defesa do Consumidor e prevê as sanções possíveis, que vão desde multa até suspensão da atividade. Nós não desejamos, obviamente, que isto aconteça, pelo contrário. O que nós desejamos é a adequação desses serviços, mas o processo administrativo estará instaurado e, claro, se não houver o cumprimento, o atendimento
dessa normatividade editada sobre violência contra escolas, o processo administrativo irá adiante para que haja a aplicação dessas sanções. O ministro também informou que foram detectados algo próximo a 1.000 perfis nas redes sociais que difundem ameaças às escolas. Esses perfis foram encaminhados para as empresas para serem derrubados e eles também foram enviados para embasar operações de polícias estaduais. Ao longo aí da coletiva, o ministro da Justiça não falou o nome das plataformas que podem ser retiradas do ar. Mas, na segunda-feira, o ministro se encontrou com representantes do Twitter porque muitas ameaças estão sendo identificadas nessa plataforma e nada está sendo feito. Inclusive, hoje, o bilionário Elon Musk, dono do Twitter, negou em uma entrevista à BBC que haja um aumento do discurso de ódio e da desinformação na plataforma. Na entrevista, Elon Musk disse que está colocando muito esforço para diminuir a desinformação e contas falsas na plataforma. Ainda durante essa entrevista, o bilionário não citou dados ou pesquisas que indicassem a diminuição do discurso de ódio e contas falsas nas plataformas. Bom, para concluir aí esse assunto, hoje também o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou em uma audiência na Câmara dos Deputados os ataques recentes a professores e defendeu fortalecer um grande programa psicossocial para as escolas do país. O ministro falou sobre a necessidade de controle dos discursos extremistas difundidos em redes sociais e reforçou a necessidade de apoio psicológico nas escolas. Nós precisamos fortalecer um grande programa psicossocial nas escolas brasileiras. Isso não é uma questão só de educação, essa é uma questão que envolve segurança, inteligência, porque há um problema, senhores parlamentares, grave aqui em relação a esse tema, que é a questão das redes sociais, das plataformas digitais, que nós temos que ter um controle sobre isso. É preciso regulamentar, é preciso ter punição para quem comete crime nas redes sociais. Nós temos que nos unir, independente, repito, de cor partidária, de ideologia, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. Isso está em primeiro lugar. Ainda em Brasília, hoje a Polícia Federal ouviu o depoimento de militares do Exército sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas por radicais bolsonaristas. Os depoimentos de mais de 80 militares foram tomados na Academia Nacional da Polícia Federal, onde foi montado um esquema especial. Entre os que prestaram esclarecimentos estão o general que era o chefe do Comando Militar do Planalto, Gustavo Dutra de Menezes, e o tenente-coronel do Batalhão da Guarda Presidencial, Paulo Jorge Fernandes da Hora. O general Dutra ele foi citado por outras autoridades, inclusive na CPI dos atos antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, como sendo responsável por impedir a prisão de radicais que se abrigaram no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército depois da destruição no centro de Brasília. Já o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora foi flagrado em um vídeo discutindo com os policiais militares já dentro do Palácio do Planalto, quando os agentes conseguiram entrar no prédio para expulsar os invasores. E pelas imagens, ele tenta impedir a passagem dos policiais e fala em um tom bastante exaltado com os PMs. Essa movimentação aí de tantos militares para prestar depoimento foi algo bem fora do comum. E justamente por isso causou uma preocupação entre integrantes das Forças Armadas e também ex-militares em relação à imagem do Exército e das Forças Armadas. O general Paulo Chagas, que é militar da reserva, explicou para o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, que os supostos crimes deveriam ser investigados pela Justiça Militar. Embora o ministro Alexandre de Moraes tenha escolhido o Supremo Tribunal Federal como a corte competente para julgar os atos do dia 8 de janeiro. Essa suposição de crimes que cometeram os militares da ativa são atribuição da Justiça Militar. É crime militar cometido por militar em área militar, etc. É crime militar. Então eu entendo que eles estão sendo convidados ou intimados como
alguém que vai prestar algum depoimento, coisa para outros inquéritos, para outros assuntos relacionados, mas eles não podem estar rolados como alguém que vai ser julgado pela Justiça Comum. Para fechar esse assunto, hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, anunciou que as novas denúncias envolvendo os ataques golpistas do dia 8 de janeiro estão prontas para serem julgadas. A primeira leva de 100 denúncias começa no próximo dia 18, no plenário virtual. No dia 18, completam 100 dias dos ataques. Vamos agora para a China, porque o presidente Lula chegou no final da manhã de hoje em Xangai, na primeira parada da visita dele à China. E no desembarque, a comitiva do petista, que inclui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi recebida pela ex-presidente Dilma Rousseff. Amanhã, em Xangai, Lula participa da posse de Dilma como presidente do Banco dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa solenidade está marcada para quinta-feira. Na sequência, Lula vai para Pequim para um encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Nesse encontro, Lula vai tratar principalmente da relação comercial com a China, que é o maior parceiro de negócios do Brasil. E quem também está nessa comitiva lá na China é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse em entrevista à Globo News que alguns acordos entre Brasil e a China serão fechados. E ela destacou uma parceria na área ambiental. A China tem se preparado para ser um grande provedor de tecnologia para fazer a transição energética. É claro que isso interessa para o Brasil, inclusive no contexto da produção de hidrogênio verde, porque ele tem que ser de fonte de geração limpa, como eólica, solar, e a China tem aí um grande suprimento tecnológico. E um outro aspecto também é a experiência na área de floresta. A China tem um programa de restauração de área degradada, já recuperou cerca de 70 milhões de hectares e o Brasil interessa muito conhecer essas experiências e, mais do que isso, fazer as trocas tecnológicas. Mas é claro que aquilo que será o comunicado conjunto só poderá ser dito pela boca dos presidentes. Voltando ao Brasil, tivemos uma movimentação política importante hoje que vai dar ainda mais poder para o presidente da Câmara, Arthur Lira. E a história é a seguinte: o PP, que é o partido de Lira, fechou um acordo e anunciou a formação do maior bloco de partidos da Câmara dos Deputados, com 175 parlamentares. Esse superbloco vai ser composto pelos partidos PP, União Brasil, PDT, PSB de Bola, Solidariedade, Avante, Patriota e pela Federação Cidadania PSDB. Essa criação do bloco é uma reação do grupo do presidente da Câmara à formação no fim do ano passado de outro conjunto de partidos composto por MDB, PSD de Dado, Republicanos, Podemos e PSC, e que tem 142 integrantes. Esse último bloco, até então o maior da casa, era visto pelo governo Lula como um início de um contraponto ao poder de Arthur Lira na Câmara. Porque, como você acompanha há tempos por aqui no Panorama, Arthur Lira tem muito poder e muita influência entre os parlamentares. Isso acaba respingando no governo federal porque ele que decide quando e como os projetos enviados pelo governo vão ser discutidos e votados. Além disso, ele tem o poder de indicar parlamentares de vários partidos para relatar alguns assuntos que são enviados para a Câmara. E essa negociação aí de hoje de Arthur Lira foi vista como uma demonstração de força de Arthur Lira e surpreendeu o governo Lula, que apostava que ele não teria condições de criar um grupo maior do que o formado anteriormente. E aproveitando que eu estou falando de política, hoje a deputada federal Júlia Zanatta, do PL, acusou o parlamentar Márcio Gerri, do PCdoB, de assédio. Esse caso teria acontecido ontem durante uma sessão na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e nas redes sociais a deputada relatou que, abre aspas, nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim.
Fecha aspas. Esse momento aí foi registrado em vídeo e na gravação é possível ver o deputado Márcio Gerri se aproximar da deputada e falar muito perto dela. Com a repercussão desse vídeo, deputados do PL informaram pelas redes sociais que vão entrar com uma representação na Comissão de Ética contra o deputado do PCdoB e que vão pedir a cassação do mandato dele. Pelas redes sociais, o deputado Márcio Gerri se defendeu e disse que a parlamentar estava criando uma acusação infame e despropositada. Ele também acrescentou que a cena foi distorcida e alegou que a deputada do PL estava gritando com a deputada Alice da Mata, do PSB de Bola, e ele teria pedido para a parlamentar do PL respeitar a outra. Hoje, a Polícia Federal trabalhou bastante e fez 2 operações. A primeira foi em conjunto com a Controladoria Geral da União. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão contra faculdades, servidores e escritórios de advocacia suspeitos de liberar de forma ilegal verbas relacionadas ao FIES. A suspeita é de participação de pelo menos 20 faculdades espalhadas pelo país nessas fraudes. Segundo a PF, a fraude era cometida por meio da recompra de títulos públicos. Simplificando aqui para você como é que funciona esse esquema, a faculdade ela não recebe a mensalidade do aluno do FIES porque o estudante só paga o financiamento após a formatura, mas a faculdade recebe o dinheiro do financiamento diretamente do governo federal por meio de títulos da dívida pública. Esses títulos não podem ser comercializados, mas as faculdades podem vender os papéis de volta ao governo. E para isso, as faculdades não podem ter dívidas junto à Receita Federal ou precisam de uma decisão judicial para receber. E aí que entra a participação dos servidores e advogados. Eles inseriam liminares falsas da justiça no sistema do FIES e com isso conseguiam os valores. O prejuízo causado ultrapassa 20 milhões de reais e a justiça bloqueou os bens que estão em nome dos envolvidos. Segundo a Controladoria Geral da União, o prejuízo total poderia financiar cerca de 50 alunos em cursos com duração de 10 semestres. Segundo a nossa repórter aqui de Brasília, Gabriela Echenique, entre as faculdades que são alvo da PF estão a Universidade Santo Amaro, a Unisa, em São Paulo, e a Unibrasília. A reportagem tentou contato com as universidades, mas não obteve retorno. Além aí desse esquema, a Polícia Federal também identificou que uma funcionária terceirizada do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, alterou de forma irregular o seu próprio financiamento estudantil e do companheiro dela no sistema. Outra operação que a Polícia Federal fez hoje, mas dessa vez em conjunto com órgãos internacionais, prendeu 6 pessoas que fazem parte de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os criminosos tinham carros de luxo, veleiros, mansões, joias e dinheiro em espécie. Essa ação da PF aconteceu no Rio de Janeiro e também em outros 9 estados e contou com a cooperação internacional da Itália por meio da Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal, e também da Islândia, com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a Europol. Os agentes cumpriram 33 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão. E entre os presos está um islandês acusado de comandar o grupo criminoso. Ele foi encontrado em São Conrado, um bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, e ele estava escondido num prédio em obras. Essas investigações da Polícia Federal apontam que a organização criminosa é responsável por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão. A polícia afirma que o grupo criminoso se dividia em 2 grandes células com ramificações e atuava principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e também no Rio Grande do Norte. Segundo a PF, o islandês, apontado como chefe do grupo, já tinha sido investigado no Brasil e na Islândia. A Justiça determinou o bloqueio de 57 imóveis e 43 contas bancárias, além de veículos e embarcações,
que totalizam 150 milhões de reais em bens. Além disso, foram apreendidos 2,1 milhões de reais em espécie. A Polícia Federal informou que, ao longo da investigação, 7 pessoas foram presas em flagrante e quase 300 quilos de drogas foram apreendidos. Já que eu estou no noticiário policial, eu vou retomar um caso que a Natália Furtado trouxe para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN. E tem relação com o caso de uma ex-atleta de vôlei de praia que xingou e agrediu 2 entregadores no Rio de Janeiro. Recapitulando rapidamente essa história, no domingo, Sandra Matias, a ex-jogadora de vôlei, foi gravada xingando e agredindo o entregador Max Ângelo dos Santos com uma coleira de cachorro, num movimento parecido com uma chicotada. Além disso, é possível ver no vídeo ela mordendo a perna da entregadora Viviane Maria de Souza. Essa confusão teria começado porque a ex-atleta se irritou com os entregadores trafegando de moto pela calçada e também porque eles estavam sentados na porta da loja onde trabalham. A novidade do dia é que o depoimento da ex-atleta foi adiado. A Polícia Civil intimou Sandra Matias Correia de Sá a depor nesta quarta-feira, mas a ex-atleta apresentou um atestado médico e pediu o adiamento. O advogado que representa a Sandra Matias, Roberto Duarte Butler, disse que a ex-atleta está com várias lesões e que, por isso, não poderia ser ouvida neste momento. Mas ele não quis dar detalhes sobre a linha de defesa de Sandra. Isso é muito claro. Quando ela vier, ela vai explicar. Mas ela vai explicar. Você vai saber depois. Com licença. O entregador Max Ângelo, que foi agredido, ele prestou depoimento hoje na Polícia Civil. Em uma semana, ele esteve na delegacia 2 vezes para denunciar Sandra pelas agressões verbais e físicas. Max é morador da Rocinha e trabalha como entregador há 1 ano e meio, desde quando ele perdeu o emprego de carteira assinada. Ele lamentou o fato da ex-atleta não comparecer à delegacia. A ex-jogadora de vôlei de praia, ela tem uma ficha extensa. Ela é investigada pelos crimes de injúria por preconceito e lesão corporal. Ela tem outras 3 passagens na polícia, em 2007 por lesão corporal, em 2012 por injúria e ameaça e em 2021 por furto de energia na praia do Leblon, onde ela tem uma escola de vôlei. Além de ex-atleta profissional de vôlei de praia, ela também é nutricionista e a Comissão de Ética do Conselho Regional de Nutrição abriu um processo administrativo contra Sandra Matias. A Prefeitura do Rio suspendeu o funcionamento da escolinha de vôlei, da qual a ex-atleta é sócia. No mercado financeiro, os investidores estavam empolgados hoje novamente e por isso que a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 0,64% aos 106.889 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma super queda de 1,31%, cotado a R$ 4,942. Já o euro encerrou o dia em baixa, com uma negociação de 0,64%, cotado a R$ 5,430. No noticiário internacional, 3 mulheres acusam o ator francês Gérard Depardieu de violência sexual. Ele já é investigado por estupro e agressão a uma atriz. E dessa vez, as mulheres teriam sofrido gestos ou comentários sexuais impróprios do ator em níveis variados no set de 11 filmes ou séries lançadas entre 2004 e 2022. O ator de 74 anos é conhecido por interpretar o Obelix e ele nega formalmente todas as acusações. As 13 mulheres afirmam ter sido submetidas a uma mão na calcinha, na virilha, nas nádegas ou nos seios, comentários sexuais obscenos e até rosnados insistentes. E quando alguma delas reclamava, recebia uma resposta como: "Ah, tudo bem, é o ator Gérard Depardieu". Formalmente, nenhuma das mulheres ainda não apresentou denúncia contra o ator, mas elas contribuíram com seus depoimentos à justiça.
Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Adriano Bernardino, o Dri. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.